Obrigado pela presença de todos, obrigado pelo o tempo de vocês. Hoje vamos falar um pouco de um caso de uso interessante, que é o caso de uso de Splunk, monitorando os ATMs, né? E não só a monitoração, mas como que o Splunk pode ajudar em termos de detecção de fraude, monitorar os ATMs como um todo, volumetria e tudo mais. Essa tela que vocês estão vendo é a tela do Splunk Enterprise, né? Quando a gente vê aqui em cima, à esquerda, aqui em cima, Enterprise é que ele está rodando em on-premise, quando tem Splunk Cloud é que está rodando na nuvem. Só queria mostrar a console. Aqui nós temos o que chamamos de addons. Então, para cada monitoração, cada fonte de dado que a gente coleta, a gente tem um addon onde ele vai fazer o parsing. Então, toda a configuração do Splunk, né, da plataforma Splunk, através desses addons, né, recebendo as informações. E aqui a gente tem o addon de ATM. Então, nessa informação, nessa tela, a gente está coletando as informações que vêm dos caixas, né, de bancos, né, nesse exemplo. Então, a gente tem a visibilidade de enxergar quantos incidentes estão recebendo por um range de tempo. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, categoria dos incidentes: é falta de energia, problema de device, problema de estar faltando dinheiro, por exemplo, ou rejeitou alguma regra, né, da máquina, foi rejeitado um pacote, por exemplo, ou um depósito que está sendo feito. Então, tem a possibilidade de gerar e estar criando e verificando como é que está a monitoração dos ATMs, né, dos caixas, com uma série de parâmetros, ou por região, por exemplo, né? Então, com essa informação coletada pelo Splunk, então a gente consegue ver por região, por modelo e assim por diante. Então, essas informações que a gente tem aqui exatamente vieram de equipamentos tipo ATM, né? Então, a gente consegue ter a visibilidade, por exemplo, da volumetria, né, de dinheiro que estão sendo sacados por período, né? Então, consegue a gente verificar como é que está o projetado versus o realizado, né? De repente tem algum desvio. E aqui embaixo, isso é interessante, a gente consegue ter uma visibilidade de como é que está alerta, desculpa, que vem dos caixas. Então, por exemplo, se está faltando energia, qual localidade, se está faltando, por exemplo, é um problema de, pô, acabou o dinheiro, eu consigo fazer o drill down para verificar como é que está isso, né, nos outros, né? Então, tem um problema de hardware, né, tal, teve um problema num sensor de um determinado caixa, e quais os alarmes que aconteceram num determinado período. Então, a monitoração, que é possível ser feita com o Splunk, ela tem uma granularidade muito interessante, não só do ponto de vista de monitoração dos ATMs, né, dos caixas, né, pode ser o cash dispenser, pode ser máquinas, por exemplo, que estão rodando em agência de banco também, ou então, de repente, falando de supermercado, então pode ser também da mesma visibilidade, ter uma visibilidade como essa de caixas dentro do supermercado, por exemplo, tá? E não só isso, né? A monitoração, como é que está o uso, né, do ATM. Então, aqui a gente consegue gerar os relatórios dos top 20, top 10, por exemplo, ATMs com a volumetria de dinheiro que a gente identificou por período, né? Então, a gente consegue estabelecer uma visão de cluster. O quanto de volume de informação, de dados, né, de dinheiro, no caso, saíram de um ATM por um determinado range de tempo, né? E criar cluster em cima disso, para verificar se isso é uma fraude ou não, né? Então, a gente consegue verificar isso, né, a evolução dos saques por período, né, aquilo que eu comentei, a evolução dos saques, o projetado versus o realizado, né, isso para a manutenção do próprio cash dispenser. Saiu tanto em determinado período, mas eu estou tendo uma evolução, um crescimento, então eu preciso me programar para abastecer esse determinado caixa com mais dinheiro ou menos dinheiro, tá, por exemplo, né? E informações, por exemplo, que vêm dos equipamentos, né, por exemplo, NCR, né, então a gente consegue, através da monitoração desses equipamentos, ter essa visibilidade de volumetria, de dinheiro, de alarmes, de quanto se identificou de depósito, por exemplo, não só o que está saindo, mas quanto está ingressando de dinheiro em termos de depósito.
né, os principais alertas, né, do ponto de vista de saques e movimentação dentro do determinado período, né, se houve algum problema ou não, se houve algum problema na retirada, no saque, por exemplo, ou algum problema que teve com determinado equipamento que não possibilitou fazer um saque ou então um depósito, né, e no caso de movimento suspeito, né? Então, fraude. Tá? Como é que a gente identifica a fraude nesse caso, né? A gente tem várias maneiras de identificar uma fraude do ponto de vista de saque, né? O principal seria a posição geográfica. Então, uma pessoa ou um determinado cartão, né? Um código do cartão, ele tentou fazer um saque em uma localidade e depois de um minuto, ou no mesmo tempo, né? Pouco tempo depois, ele está tentando fazer também em uma outra cidade, uma localidade diferente. Isso é uma fraude. A não ser que ele seja um super-homem, ele não vai conseguir estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, e aqui a gente tem a possibilidade de ter de calcular essa possível fraude, né? Digamos assim, e o quanto isso ocorreu por período. E eu consigo, por caixa, né? Por ATM, ter a visibilidade de quais são os cartões, né? Os códigos de cada cartão que movimentaram dinheiro nesse período. Né? E eu consigo gerar um alerta. Até gerar um alerta, de repente, né, para a empresa que está fazendo toda a manutenção do caixa de dispensa, ou até gerar um alerta pelo Splunk já automaticamente para a polícia, né? Alertando que está sendo retirado um dinheiro aqui de uma forma indevida, né? Por exemplo. Isso é o que eu queria mostrar para vocês, é um exemplo, né, um caso de uso de monitoração de ATMs. Então, o Splunk ele permite fazer muito mais, não só do ponto de vista de segurança, mas do ponto de vista de observabilidade, tá? E eu vou oferecer para vocês um controle mais abrangente do ponto de vista de dados do que vocês estão trabalhando. Então, esse é um exemplo, né? Então, se você quiser utilizar o Splunk para correlação de informações de outras ferramentas, ou correlação de informações de como é que está a performance de aplicações, ou do serviço, ou de devices, né, como a gente está vendo hoje, né, de sensores, é possível ser feito com Splunk. Aí, por favor, vocês podem procurar um contato com os nossos representantes locais. Ok? Obrigado pelo seu tempo.